E aí, meus amigos, professor, seja bem-vindo ao canal L Gustavo, Escola 4.0, Professor 4.0. Seja bem-vindo. Aqui nesse canal você aprende a desenvolver projetos com Arduino, robótica, ESP32, para desenvolver aulas mágicas, aulas lúdicas, aulas dinâmicas, aulas que vão atrair a atenção do seu aluno. Então esse canal é para você, professor. Seja bem-vindo. Se você ainda não deu like nesse vídeo, dê o like, comente, coloque sua sugestão de qual projeto você quer que eu desenvolva com o Arduino, porque a gente vai tentar fazer, né? Vai tentar. Então coloca aí, comenta, engaja, participa aqui do nosso canal. Tenho certeza que você vai gostar. Mas vamos lá. Nessa playlist aqui, nessa aula de número 2, nós vamos dar continuidade ao desenvolvimento dos códigos do projeto do curso. E o desenvolvimento do código dos projetos do curso, eu decidi, né, colocar essa jornada aqui para você acompanhar. Veja que legal. Eu estou documentando o desenvolvimento desses projetos. E são projetos muito massa para você desenvolver com seus alunos, com crianças e adolescentes. Então o objetivo é esse. Se você não assistiu a aula de número 1, assista, volta lá e assista, porque lá eu trouxe o planejamento. Nós estamos aqui nessa playlist iniciando, né, essa playlist de construção dos projetos do curso com um projeto muito massa, que é o projeto do carrinho, controlado por um controle remoto sem fio, utilizando radiofrequência. Então o objetivo é esse. Na aula passada eu fiz o planejamento e agora chegou a hora de construir. Então, só mostrando que o planejamento é esse. Então eu expliquei cada etapa, são 7 passos. Então se você ainda não assistiu o vídeo passado, volta lá e assista. E vamos finalmente fazer o passo 1. O passo 1 é verificar o código do transmissor radiofrequência. Mas antes disso, eu queria que você conhecesse esses componentes eletrônicos. Tá aí. Um carrinho ele vai precisar de um circuito transmissor, não é, para enviar os sinais de controle. Então tá aqui, isso aqui é um circuito transmissor. Quais são os componentes que fazem parte desse circuito transmissor? Nós colocamos aqui 4 elementos básicos aqui para que a gente pudesse fazer esse circuito. O primeiro componente é o joystick. Esse joystick aqui, ele se movimenta no eixo X, ou seja, para cima, ou melhor, no eixo Y, para cima e para baixo. No eixo X, que é da esquerda para a direita, e no eixo Z, que é nesse sentido aqui, ó, apertando. Tá vendo? Escutou o clique? Então, é um botão que vai e tem retorno por mola. Aqui nós temos, e detalhe, cada movimento, cada posição do joystick aqui, ele vai ser enviado para o Arduino Nano. O Arduino é uma plataforma computacional microcontrolada, ou seja, possui um microcontrolador capaz de executar os cálculos. Então é ele quem vai fazer a leitura das informações que estão vindo aqui do joystick e vai enviar para esse outro componente aqui, ó, que é um módulo transmissor radiofrequência, né? Então deixa eu virar aqui para você ver esse módulo aqui, transmissor radiofrequência. Esse módulo aqui, ele tem o objetivo de enviar sinais, de se comunicar sem o uso de fio. Então ele se comunica, assim como o Wi-Fi, assim como o Bluetooth, ele se comunica também. A diferença para essas outras tecnologias que eu falei é que essa tecnologia ela trabalha na frequência de 433 MHz. Bom, esses são os componentes do transmissor. Mas e o circuito, Gustavo, eletrônico que vai estar no carrinho? Está aqui. Nós temos aqui um circuito que vai trabalhar também com Arduino, com um módulo receptor radiofrequência que vai receber os sinais enviados pelo transmissor radiofrequência, e o Arduino, de posse desses sinais, vai enviar um comando para esse driver.
E esse driver, né, aqui através dessas entradas aqui, ó. E esse driver, ele vai estar o quê? Ele vai enviar sinais de comando para o motor A e para o motor B. Você vai, obviamente, vai conectar os motores de corrente contínua aí nesse drive. E aqui tem um módulo buzzer. Simplesmente para dar uma... aqui eu vou ter um visual no transmissor por esses LEDs. E aqui eu vou ter um módulo buzzer para dar um efeito sonoro no nosso projeto. Muito bem, espero que você tenha entendido. Então, nós vamos agora fazer, né, o código desse circuito aqui, do transmissor, do controle, né, que vai estar ali na mão e a pessoa, né, seu aluno ou você, professor, vai estar controlando. Então você precisa entender bem como funciona esse código. Então vamos lá. Aqui eu tenho um código de teste, tá? Então aqui eu tenho, eu construí esse código aqui. Tava gravando vídeo, mas o código não estava aparecendo. Mas eu vou explicar para você o código. Aqui eu vou declarar 3 variáveis, onde cada variável dessa vai armazenar o número do pino. Como o joystick me dá 3 informações, eu preciso de 3 pinos. O pino do eixo X, o pino do eixo Y e o pino do eixo Z. Todavia, o pino do eixo X e do eixo Y, eles possuem uma variação, um tipo de dado analógico. O que é isso? Ele tem uma infinidade de valores, ele tem uma infinidade de valores, não é? Diferentemente do botão. O botão ele só tem 2 estados, 0 e 1. Pressionado ou solto, aberto ou fechado. Eu só tenho 2 estados possíveis. Já o eixo X e o eixo Y, eles possuem a variação contínua. Então veja que ele tem múltiplos valores, né? Então, por exemplo, você pode ter várias posições aqui, ó. Ó, tá vendo? Tem várias posições. Então imagina que se cada movimento desse foi bem pequenininho, aqui tem vai tender a infinitas posições, tá? Diferentemente do eixo Z, que se você apertar ele fica, se você soltar ele vem. Então ele só tem 2 estados: aberto, fechado, pressionado ou solto, 0 ou 1. Então por isso que você declara entradas analógicas para o eixo X e o eixo Y. E no pino 4 nós vamos usar, como está aqui na linha 11, no PIMOD, o input pull-up, tá? Aqui é muito interessante a gente entender. Veja aqui. E detalhe, aqui o pino, no PIMOD, né? Ó, aqui você declara o número do pino. Então fica dessa forma, nem iria funcionar. Vamos avançar aqui. Eu tenho mais 3 variáveis que vai armazenar o valor. Então, são 2 coisas diferentes. Eu tenho variável que vai armazenar o número do pino, que vai servir para montagem. E eu tenho a variável que vai armazenar o valor, que vai me dizer se o joystick está para cima, se está para baixo, se está para direita, se está para esquerda. Eu preciso de informação, de dado. E uma variável é um recurso computacional que armazena dados. Então eu preciso armazenar a posição do eixo X, a posição do eixo Y e a posição do eixo Z. Basicamente é isso. É a posição do joystick. Essas variáveis aqui vai armazenar. Aqui eu tenho um serial.begin 9600 que vai fazer com que eu possibilite fazer a leitura de informações na tela. Então eu quero fazer a leitura dessas informações que eu acabei de falar. Eu quero enxergar na tela do computador a posição do eixo X, Y e Z. Então eu preciso inicializar uma comunicação serial entre o Arduino e o computador. O PIMOD é uma função responsável por dizer se um pino digital
vai funcionar como entrada ou como saída. Ou seja, se lendo ou se escrevendo uma informação, tá? Mais para baixo, nós temos o void loop, né? Só abrindo parênteses, tem professores aqui que não têm noção do que é Arduino. O void setup é uma função de configuração. É uma função que é executada apenas uma vez. E assim que o Arduino é energizado. Então é a função de setup, de configuração, de inicialização. Já o void loop é uma função do projeto. É uma função que vai se repetir indefinidamente enquanto o Arduino estiver energizado. Basicamente é onde você quer que o seu projeto funcione, no void loop. O que é que eu quero que ele faça no void loop? Eu quero que ele esteja lendo no eixo X, no eixo Y e no eixo Z leituras analógicas aqui no eixo X e no eixo Y, no eixo Y e no eixo Z, e aqui no eixo Z eu quero que ele faça uma leitura digital. Para fazer a leitura analógica, eu utilizo o analog read. Então, o que é que essa linha quer dizer? Essa linha está dizendo o seguinte: eu estou fazendo a leitura analógica, aí eu uso essa função analog read, do pino eixo X. Quem é o pino eixo X? A0. Né? Então, no Arduino tem A0, A1, A2, A3. E estou atribuindo esse resultado, essa leitura, dentro dessa variável. E o comando de atribuição é dado por um sinal de igual. A mesma explicação vale para o eixo Y, sendo que para o eixo Z você tem um valor digital, um dado digital. E aí você usa a mesma explicação vale, sendo que o tipo de dado é diferente. É digital read, então a leitura de um valor digital. Então basicamente é isso. Mais para cá, vão vir as instruções para que você possa enxergar na tela. Então você tem eixo X, valor eixo X. Então ele vai mostrar na tela eixo X, né? O serial.print é a função que vai imprimir, mostrar a informação no monitor serial. Você vai ver aqui o que é o monitor serial. Eixo X. E valor eixo X. Valor eixo X, ele vai mostrar a posição, né? O valor que ele obteve aqui. Então ele vai mostrar na tela. Aqui ele está lendo e aqui ele está mostrando na tela. Aqui eu vou ter a impressão de um valor para... O que é que acontece aqui? Serial.print mostra a informação na tela. Aí eu vou mostrar aqui eixo X. Aí eu coloco serial.print novamente. Vai ficar na mesma linha. Aí vai ficar o nome eixo X e a posição do eixo X. Aí aqui eu coloco serial.print e coloco esses tracinhos. Para quê? A próxima informação, que é do eixo Y, apareça separado, né, por esses hífen. E aqui o mesmo para os demais, vale o mesmo para os demais. Eu coloco o nome e coloco o nome da variável, né? Então, eu quero que apareça o texto, então toda vez que você quiser que apareça um texto no monitor serial, você coloca entre aspas dupla, né? Aí ele fica azulzinho dessa forma aqui. Pronto, feito isso, eu vou carregar agora o código no